Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz de Jesus seja sobre você, sobre a sua vida. Estamos em mais um dia de bate-papo, mais um dia de estudo bíblico sobre a vida de Jesus, mais um dia conversando sobre a vida de Jesus nos evangelhos em ordem cronológica. Essa é a proposta do nosso circuito bíblico. Você que está acompanhando os nossos estudos toda semana, você já está cansado de saber dessa verdade, que a gente tem seguido o estudo bíblico a partir do nosso circuito. Estamos terminando, o nosso circuito bíblico e muita coisa boa ainda para setembro Deus tem para fazer na nossa vida através dos estudos e através do novo circuito bíblico. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17, João 17, um texto lindíssimo, na verdade. Se você não leu ainda no circuito, não passou por esse texto ainda no circuito dessa semana, você é meu convidado a olhar e ler a oração de Jesus. Primeiro por si, depois pelos seus discípulos e em seguida, terminando, onde nós vamos ler, orando por todos os crentes, os futuros que creriam, Eu quero ler com você o texto, depois a gente ora juntos, ok? E depois de orar, eu queria destacar algumas verdades desse texto aqui, do que nós podemos aprender sobre esse lugar que Jesus orou por nós, para que todos sejam um. Esse é o tema da nossa conversa hoje aqui, tá bom? Vamos ler o texto a partir do versículo 20, João 17, a partir do versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Jesus orando não só pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, olha que demais, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo. Olha que demais. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Ora comigo. Vamos pedir a Deus a graça dele para a gente aprender sobre a verdade do Evangelho, sobre a oração de Jesus. Pai, muito obrigado, Deus. Pai amado, nosso Pai, nosso Deus querido, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Declaramos a sua santidade, a sua perfeição, declaramos a nossa completa dependência do Senhor. A nossa vida sem o Senhor é nada. Nós somos coisa alguma sem a sua presença. Pai, obrigado por enviar Jesus. Obrigado pelo plano perfeito, vai. Obrigado por pensar em todos os detalhes. Obrigado por cuidar de tudo. Obrigado por nos alcançar. Exaltado seja o Senhor, Pai. Obrigado pela presença de Jesus, por aquilo que Ele fez, a obediência. Obrigado pelas palavras dEle. Obrigado também pela oração de Jesus, que a gente pode aprender tanto e tanto. Obrigado pelo Espírito Santo, que hoje nos convence, que fala com a gente, que nos mostra o que está certo e o que está errado na nossa vida. Eu peço, de maneira muito especial, Espírito Santo de Deus, toma a nossa vida e toma o teu lugar em nós.
e fala com a gente de maneira singela, humilde, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para a gente poder entender um pouquinho o contexto, Jesus está prestes a ser preso, em seguida condenado à morte e morreria. Jesus está investindo bastante tempo da vida dele na oração aqui, ele está, certamente Jesus está, não vou usar esse, não estou conseguindo achar outro termo a não ser esse, Jesus está na expectativa da sua morte, não num sentido positivo, tanto é que ele pede ao Pai que, se for possível, passar dele o cálice da morte, se ele pudesse fazer, faria. Mas que seja feita a vontade de Deus. Então ele está na expectativa do que vai acontecer, e ele sabia exatamente o tamanho da dor, o que ele estava carregando, para onde ele iria, qual era o preço e por que ele estava fazendo o que ele fazia, o que ele faria. Então, Jesus está nesse lugar, e aí ele para orar. Ele ora por si, no início do capítulo 17, ele pede ao Pai que glorifique a ele, ele pede ao Pai que glorifique o Filho, porque o Filho tem glorificado o Pai. Depois ele passa a interceder pelos seus discípulos, intercedendo por eles a Deus, falando para que permaneçam, para que permaneçam, para que permaneçam. Falando, o versículo 10 fala, e eu tenho sido glorificado por meio deles, reconhecendo o papel importante da vida dos discípulos e da dedicação dos discípulos ao Evangelho e à caminhada com Jesus. E depois lá dele falar, o versículo 17 aqui, que a gente não leu, mas está aqui no capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ainda orando pelos discípulos, pedindo a Deus que os santifique na palavra, na verdade, a verdade é a Bíblia que eles poderiam buscar e poderiam crescer, a tua palavra é a verdade, intercedendo para que os discípulos sejam santos. E então ele chega no versículo 20. Nós não éramos os discípulos de Jesus lá naquele tempo, nós não vimos Jesus em carne e osso. A gente não viu ele no tempo lá onde ele foi, onde ele operou milagres e maravilhas, a gente não estava nessa época. Então essa intercessão foi para os discípulos que caminharam com ele. A partir do versículo 20, a oração, Jesus orou por nós. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Nós viemos depois disso, muito tempo depois. E o nosso mestre intercedeu por nós. Então, eu já li o texto, mas eu quero aplicar algumas coisas que o próprio texto diz à nossa vida. E o que essa oração de Jesus pode... O que essa oração de Jesus... A que essa oração nos desafia? Jesus orou por nós por um objetivo. Na oração de Jesus, ele tinha um desejo. Então, Jesus tinha um desejo sobre aqueles que creriam. Jesus tinha na mente alguma coisa desenhada, produzida, contemplada sobre nós. E eu queria que a gente tentasse aprender um pouco do que Jesus queria na oração dele. O versículo 20 só é a introdução dizendo que nós somos o público-alvo da oração de Jesus a Deus. Versículo 21. Ele roga a Deus pelos que creriam. Por meio da mensagem dos discípulos, e de fato nós cremos por causa do que os apóstolos fizeram, por causa do preço que eles pagaram, por causa da maneira como, de maneira intrépida, corajosa, ousada, eles pregaram o evangelho até morrer de maneira terrível, todos eles morreram. Versículo 21 fala que Jesus está rogando para que todos sejam um, Pai. Olha aqui o versículo 21, não sei se você está com a sua Bíblia, mas deixa a sua Bíblia aberta, vai para o versículo 21 e fala, para que todos sejam um, Pai.
Então eu estou orando pelos que crerão na mensagem dos discípulos que eu acabei de orar, com o objetivo de que todos sejam um só. Oh, meu Deus do céu! Aleluia! Deus, através de Jesus, orando por nós, desejava que a mensagem do Evangelho alcançasse o nosso coração com um grande objetivo: que nós fôssemos um. Um. Como assim um? Para que a gente fosse um, como gente. Para que a gente se cuidasse, para que a gente vivesse uma vida que fosse comum, comunitária, uma vida de igreja, não uma vida isolada, uma vida solitária, uma vida egoísta, uma vida isolada. Nós nunca fomos criados ou desejados por Deus, pelo próprio Jesus que morreu, pagou um preço de morte para que você e eu pudéssemos ter vida, e essa vida é para que nós tenhamos a vida juntos, coletivamente, não isoladamente. Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. O exemplo que Jesus dá é que a gente seja um comum, você e eu e você, exatamente como Jesus e Deus são uma só pessoa. Olha a profundidade dessa unidade que Jesus ora por nós. Jesus não quer que a gente seja um de cantar somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, dá a mão aqui no culto, chora, levanta a mão e solta a mão e pronto, vida que segue, eu vivo a minha vida, que mané irmão, coisa nenhuma, que eu preciso de ti, querido irmão, coisa nenhuma, é cada um vivendo o seu, cada um matando um leão por dia. Meu Deus, meu Deus. A unidade que Jesus está orando, o lugar da unidade, o parâmetro, o alvo, a referência, é que a unidade, que todos sejam um, você e eu sejamos um, é exatamente como Jesus era com Deus. Essa ligação fraterna, inseparável. Você e eu precisamos viver de maneira unida, como irmãos, como Jesus e Deus são um só. O que nos une não é a nossa mentalidade. O que nos une não são as nossas diferenças. O que nos une é o sacrifício de Jesus. E por causa do sacrifício de Jesus, nós todos fomos nivelados por baixo. Nós todos fomos nivelados como completamente dependentes de Deus, carentes da sua graça, separados da sua glória. E por causa do que Jesus fez, por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, você e eu temos acesso ao mesmo lugar, que é a intimidade com Deus. Não precisamos de outro para chegar a esse lugar, a não ser de Jesus. Chegando nesse lugar, nós todos nos tornamos filhos de Deus, membros de um só corpo, o corpo de Cristo, a noiva de Jesus. O corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. A noiva de Jesus, onde estamos nos preparando para encontrar com o nosso noivo nos ares.
A oração de Jesus é a essência do que é ser igreja. Na oração de Jesus está contemplado o grande desejo do nosso Mestre Jesus, que nós falamos que somos discípulos dele, de como nós devemos viver a vida aqui e hoje. Paulo ensina muito sobre isso. Não tenha você nada como precioso para você. Considere o que o outro, a prioridade do outro, a necessidade do outro como a sua prioridade, primeiro do que a sua, inclusive. Faça tudo para ter paz com todos. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. O grande objetivo da vida cristã é que todos nós, você e eu, sejamos um só. Mesmo celebrando as nossas diferenças, mesmo discordando de tantos pontos e de tantas maneiras. Não importa como você pensa, ou a maneira como você pensa, não importa o seu estilo, não importa o seu jeito, eu amo você. Eu e você, eu quero ser um com você e você um comigo. Me ama, me aceita. Anda comigo. Jesus continua, ainda no versículo 21. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a evolução do versículo. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Perceba uma coisa. Nós dois juntos nos tornamos um só corpo, uma só mente, um só coração. Tá claro isso, né? O grande desejo de Deus, através de Jesus, a sua oração, é que assim como Jesus e Deus são um, que você e eu sejamos. E Jesus continua orando para que nós, assim como Jesus e Deus são um, nós também estejamos ligados, juntos, estejamos neles, em Jesus e em Deus, com um grande objetivo, para que o Evangelho seja pregado, para que o mundo creia que tu me enviaste. Percebe que uma coisa leva a outra? Você e eu juntos surpreendemos o mundo. Porque celebrar as diferenças é só para crente. Estarmos juntos, apesar de sermos quem somos, é só cristianismo. Aceitar o outro, mesmo que eu não goste do outro, é só na vida cristã. Servir você, mesmo você batendo na minha face, é só Deus quem move o nosso coração para fazer. Jesus segue orando para que não só seja alguma coisa entre nós humanos, entre nós pobres mortais, mas para que essa unidade dê certo, para que essa unidade seja de fato uma aliança de Deus sobre nós. Nós dois, você e eu, precisamos estar ligados em Deus através de Jesus e do seu Espírito. Então, ligados em Deus, essa unidade dá certo. Ligados em Jesus, essa unidade dá certo. E todo esse sistema de comunidade, todo esse sistema de comunhão entre nós dois e nós com Deus, faz com que o mundo perceba que o Evangelho é real e que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, para nos dar a graça e a possibilidade de vivermos juntos com Deus. Isso não é incrível? Isso é incrível. Isso é demais. Versículo 22. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um. Jesus, através do teu Espírito, do Espírito Santo, que ele falou que deixaria, que o Espírito Santo ele seria o conselheiro, o consolador, aquele que nos faria lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensinou e ainda nós faríamos muitas outras coisas, maiores até do que Jesus fez. Através dele,
Esse Espírito é a glória de Deus em nós. A glória de Deus habita em nós, porque o próprio Deus habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós, a glória de Deus habita em nós. Então nós dois somos um, assim como Jesus é com o Pai. E nós dois, unidos a Deus, nós pregamos o Evangelho, porque é loucura para o mundo. Pregamos o Evangelho e mostramos que tudo é possível àquele que crê. Mostramos que Jesus veio para morrer e ressuscitou para que você e eu pudéssemos ter acesso a Deus. E Jesus, na oração dele, está falando: eu deixei a minha glória. Eu deixei-lhes a glória que você me deste. A glória que você me deste é o Espírito de Deus, que Ele deixou para nós, com um objetivo, para que sejamos um. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Voltou o ciclo. Entende isso? Está percebendo que tem um ciclo? Jesus está orando para que você e eu sejamos um, como Ele e o Pai são um. Ora para que nós, um com Deus, nós, um, eu e você, possamos estar ligados a eles, a Deus Pai e a Deus Filho. Jesus em seguida fala: eu deixei a minha glória com eles, eu dei a minha glória para eles, para que eles sejam um. Então, todo crente de verdade, todo cristão que tem o Espírito de Deus, que tem a glória de Deus, é ligado com Deus, e por ser ligado com Deus, vive uma unidade de mente, alma e coração com os seus irmãos. Não tem essa de eu sou melhor do que você. Não tem essa de você ser melhor do que eu. Não tem essa de eu ser mais importante do que você e você ser mais importante do que eu. Não tem essa de que você é capaz e eu não, ou eu sou capaz e você não. Não tem essa de sofrer sozinho. Não tem essa de chorar só no canto. Você tem a mim. Você tem a nós. Você tem um corpo que pode te suportar, mas você precisa entender isso. Você precisa se compreender parte desse corpo. Você precisa compreender se você de fato tem o Espírito de Deus em você. Porque se você tem o Espírito de Deus em você, Ele te capacita a viver unidade. Ele te capacita para que todos nós sejamos um só em Deus. 23. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. A oração de Jesus é linda. Ele ora para que a gente chegue à altura de varão perfeito. Ele pede a Deus para que, por misericórdia, nos leve a esse lugar da plena unidade. Esse amor único, sabe? Esse amor que nos cela, que nos protege. Você e eu protejo a sua retaguarda e você protege a minha. Eu sou escudo para você, para que ninguém te machuque. Você é escudo para mim, para que ninguém me machuque. Eu não falo mal de você, eu não fofoco a seu respeito, eu te protejo, eu te cuido, eu te amo. E da mesma forma você faz isso comigo. Você não fala mal de mim, você não me fofoca sobre a minha vida. Você me protege, você me cuida, você me blinda, você me ama. Eu tiro do meu bolso para dar para você e você tira do bolso para dar para mim. Isso é unidade. Eu não tenho nada de valor que seja propriamente meu, que eu não possa dividir com você. E você comigo. Que eles sejam levados à plena unidade, com um objetivo, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Entende? Enquanto estamos isolados, o mundo não conhece Jesus. Quando somos unidos, quando todos somos um, Jesus é pregado. E o mundo conhece Cristo. O inferno se abala. Por que a fofoca é tão perigosa? E é uma estratégia tão secular?
milenar do diabo. Porque ela tira a essência do evangelho, que é a unidade. Por que as brigas, as discórdias são a grande arma de Satanás? Para destruir exatamente o lugar onde flui o Espírito Santo, que é na unidade do corpo. E para atrapalhar a pregação do Evangelho. Enquanto a gente está preocupado, brigando sobre o que você acha, o que eu acho, o que você acha certo, o que eu acho certo, onde é esse lugar, onde é aquele lugar, o que devo fazer, o que não devo fazer, o diabo está fazendo a festa e a gente não está pregando o Evangelho. Se eu escolho amar você, independente de você ser o que é ou como é, e você o mesmo comigo, a gente prega o Evangelho. Porque a unidade, na diferença, prega o Evangelho. Que nós sejamos um. Irmãos. Que sejamos um. Assim como Jesus é um com Deus. Que a glória do Espírito Santo, que a glória dividida, dada por Jesus a nós, nos faça capazes de nos amar, através, inclusive, das nossas diferenças, ou apesar das nossas diferenças. Assim, o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado por Deus e Ele é o Filho único de Deus, o Messias esperado, que morreu e ressuscitou para me salvar, para te salvar do nosso isolamento, da nossa individualidade, para que possamos ser um, juntos e com o Pai. Não vive isolado, não. Vive sozinho, não. Você tem corpo, você tem igreja. Viva a igreja, sirva os outros. Seja um comigo, sejamos uns, todos nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.